Boa tarde a todos, o meu nome é Jorge Manuel Antunes Fernandes, aluno da Unisa, matrícula RA 4673859, cursando Engenharia Elétrica. O nosso projeto traz um estudo de eficiência energética residencial. A eficiência energética hoje é uma necessidade económica e ambiental, especialmente no contexto residencial brasileiro. O consumo de energia elétrica nas residências vem crescendo continuamente. Logo, existem soluções mais inteligentes para reduzir o desperdício e melhorar o uso dos recursos. As normas ABNT, NBR, ISO 50001 e a 50006 reforçam essas necessidades, porque estabelecem diretrizes para uma gestão energética mais organizada, baseada em coleta de dados e monitoramento contínuo. Paralelamente, o avanço da internet das coisas possibilita a integração de dispositivos capazes de registrar automaticamente o consumo, além de permitir um controle remoto e a automação. Mas muitos desses sistemas atuais ainda são reativos e limitados. Eles dependem de desligamentos manuais ou de gráficos simples, sem previsão e qualquer tipo de automação mais avançada. Foi justamente essa lacuna que motivou o desenvolvimento desse nosso projeto. A proposta do projeto é oferecer uma solução completa, que realiza monitoramento em tempo real, prevê consumo de curto prazo e controla cargas automaticamente. Tudo isso utilizando dispositivos acessíveis e podendo ser operados por meio de assistentes de voz, trazendo praticidade ao usuário, né? Em resumo, o nosso projeto apresenta viabilidade económica e um impacto ambiental. Nos testes, o sistema demonstrou desempenho consistente. Tivemos uma redução média de 12,8% no consumo diário, uma redução de 18,5% nos picos de demanda e chegamos até 92,1% na acurácia preditiva, o que garante confiança no monitoramento e nas ações de automação. O projeto, como objetivo, busca desenvolver um protótipo de sistema doméstico, inteligente, para demonstrar sua viabilidade técnica, económica e ambiental em um ambiente residencial brasileiro. Isto em 3 etapas. Primeira etapa, levantamento do perfil do usuário. Segunda etapa, treinamento dos modelos preditivos. E a terceira etapa, integração com comandos de voz e alertas, Vamos entrar agora na metodologia aí com o colega Marcelo. Boa tarde, meu nome é Marcelo Henrique Vieira Cassiano, RA 322176, Polo Praia Grande. Venho aqui dar continuidade ao nosso trabalho no tópico de metodologia. Após estudos, no período de 20 anos, foi detectado um aumento considerável de consumo residencial, no valor de 78 terawatts a 165 terawatts, de 2004 a 2023. Após esse estudo, nosso projeto vem aqui viabilizar a redução desse consumo, aplicando as metodologias e aplicação experimental. Começando com a configuração do piloto e baseline, que seria a instalação de 3 a 5 aparelhos em tomadas inteligentes, com o intuito de coletar dados, a fim de pegar os sets de gastos diários, criando a baseline, que seria o ponto 7 de consumo diário. Desenvolvimento preditivo, que seria a criação de modelos preditivos a curto prazo, de 1 a 3 horas, usando séries temporais, e aprendizado de máquina, usando microcontroladores e outros equipamentos, como Profit e Randall Forest, com a meta de 10% de consumo inferior no médio diário. Integração de alertas, que seriam alertas sonoros e de voz ao residente, alertando que o seu consumo diário está chegando próximo a 80% ou 90% de pico do baseline, fazendo com que haja uma atenção maior no consumo diário, visando essa redução de consumo. Juntando os 3 tópicos, das 3 metodologias, nós temos a análise e validação, que seria a análise, a junção desses 3 pontos, as 3 metodologias, com a aprovação do residente, junto à automação completa. Juntando todos esses métodos mais automação, se tornaria viável ao residente um controle diário de consumo, viabilizando, assim, a redução diária. Com a aceitação do usuário e questionário qualitativos, veríamos realmente um consumo aplicável nos dias de hoje, uma redução considerável. Passando agora para o próximo tópico, o nosso amigo Hugo. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Hugo Mendes de Assis,
RA 33.22.815, do polo aqui do Castanheira, Belém do Pará. E aí a gente seguiu, né, na risca aí a metodologia que foi passada, né, seguindo por essas etapas com base no quê? Na aquisição de consumo do nosso projeto, né, a modelagem preditiva, controle automático das cargas e essa validação por parte do usuário final, por parte do cliente, vamos dizer assim, né? O projeto ele teve base também, né, para que a gente pudesse garantir a viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ou seja, se usássemos aí equipamentos muito caros, né, ou sofisticados demais, seria inviável, né, a realização do projeto. E a gente passando para a parte mais física das coisas, a gente vai falar um pouco de estrutura e componentes, né, desse projeto. E a gente fez a implementação do microcontrolador, que é o cérebro aí do sistema, com integração com Wi-Fi, o ESP32, passando aí por medidores, né, o, a trilogia aí do Node-RED, InfluxDB e o Grafana, né, para armazenamento, processamento e a visualização de dados, aí no caso do Grafana, integrado com assistente de voz aí com o Google Assistant, né, mais o relé aí de 5 para 10 volts, que ele é responsável pelo acionamento das cargas, tá bom? E a gente, resumindo de forma bem simples isso daí, né, utilizando esses equipamentos, a gente passa pelo quê? Pela captura das informações que são enviadas pelo microcontrolador, né, até o protocolo aí de MQTT, né, que são armazenadas no InfluxDB e finalmente eles são visualizados aí no Grafana, né, que seria aí a parte visual do sistema. As cargas foram baseadas em cima aí de iluminação, ventilador, forno elétrico, televisão e geladeira, né? Basicamente cinco dispositivos de carga aí, né, nesse ambiente controlado. Leitura a cada 60 segundos dessas cargas por um período de 14 dias, um total aí de 20.160 registros. O que a gente tem aqui no baseline é um consumo diário de 10,4 kWh, um pico aí de 1,82 kW, né, entre o período mais crítico que a gente já escutou falar, que é entre 18 e 21 horas. Especificamente onde a maioria da população chega, né, liga seus equipamentos, faz dos seus equipamentos aí, né, e onde tem a elevação desse consumo de carga. Tá ok? Essa modelagem preditiva que a gente escolheu foi o Random Forest, né, que foi o escolhido devido a quê? Devido à minimização, né, do erro, que foi inferior a 1%, né, consumo médio horário, atendendo amplamente aí, né, o nosso critério de qualidade, né? E finalmente a integração com o sistema de voz, né, com alertas automáticos, comando de voz, um tempo médio de resposta de 2,3 segundos, né, e uma aceitação excelente das interações diárias de voz. Então, basicamente, esse é o resumo do desenvolvimento do nosso projeto, tá ok? A implementação conforme a metodologia aplicada. E agora a gente passa para a próxima etapa com as conclusões, com os resultados, né, conclusões e considerações finais para o nosso colega aí, o Daniel. Bom, meu nome é Daniel David da Silva Araújo, RA 47-44764, aqui do Polo de Paraopebas, PA. Como resultados, os testes práticos foram coletados ao longo de 28 dias aí. Avaliamos a precisão das previsões, a economia de energia alcançada e a reação dos usuários com a utilização, né, do nosso sistema. Os dados confirmaram que o sistema não é só viável, mas é muito eficaz. As previsões precisas com inteligência artificial. Coletamos aí mais de 40 mil amostras de consumo. O modelo Random Forest foi o mais preciso, atingindo 92,1% de acerto em todas as previsões, tendo um erro médio aí de apenas 0,091% de quilowatt-hora, menos de 1% do consumo no horário. Isso significa que o sistema consegue prever com alta confiança quanto de energia será consumida nas próximas horas, permitindo assim até a antecipação de decisões, né? A redução real do consumo de energia. Testamos o sistema em 3 fases. Na fase inicial, sem o controle, o consumo médio foi de 10,4 kWh por dia. Com o alerta de voz, o consumo caiu para 9,7 kWh dia, uma economia de 6,7%. E com a automação funcionando completamente, o consumo caiu ainda mais para 9,1 kWh dia, representando uma economia em média de 12,8% do consumo diário e uma redução de 18,5% nos picos de demanda, nos horários de demanda. Isso se traduz em uma economia mensal
cerca de R$ 30,60 por casa. Se apenas 5% das casas brasileiras usassem o sistema, a economia de energia seria suficiente para abastecer 700 mil residências por mês inteiro. Sobre os controles de pico e estabilidade. Os maiores picos de consumo ocorrendo entre 18 e 21 horas, com a automação, o nosso sistema reduziu a potência nesse horário, em média, 340 watts, sem afetar o conforto das pessoas, que é o mais importante. Os picos máximos caíram de 1,82 kW para 1,48, tornando o consumo muito mais estável e aliviando a rede elétrica. Sobre o sistema comparável aos outros sistemas, né, as outras soluções. Nossos resultados são consistentes, com uma leitura científica que geralmente reporta a economia entre 8% a 15%. Nosso sistema se posiciona na faixa superior, com 12,8% de economia e com uma precisão de previsão maior que a média. A integração do Google Voice Assistant se mostrou muito mais intuitiva e engajadora do que o uso apenas do aplicativo. A avaliação técnica mostrou que o sistema responde rapidamente, em média 12,3 segundos entre o alerta e a ação automática do nosso sistema, e a comunicação foi estável e a interface do painel de controle foi considerada clara e de fácil entendimento, né? Então, como conclusão, em resumo, os resultados foram expressivos e positivos, a previsão de consumo foi precisa, o sistema reduziu significativamente o consumo e os picos de energia, e os usuários aprovaram a facilidade de uso, especialmente com o comando de voz integrado. Isso tudo comprova que nossa proposta é técnica e economicamente viável, oferecendo uma solução prática e acessível para a eficiência energética das casas brasileiras. Bom, e é isso o nosso projeto. Obrigado a todos aí.